Então, a gravação da sessão já foi iniciada. Essa é a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do dia 22 de novembro de 2022. Estão presentes na sessão, eu conduzindo os trabalhos, doutor João Maurício Júnior, né, e os demais juízes, doutora Luciana Vendramin, doutor Ednei Bertola, doutora Luzia Rabelo. E como representante fiscal, nós temos a doutora Maria Cláudia Silveira. Nós vamos, como já havia anunciado aos meus pares, vamos retirar de pauta os processos de Electroredes S.A., AIN 4146972, e Eletropaulo Metropolitana Elétrica de São Paulo S.A., AIN 4083950, a pedido do relator. Então, nós temos o processo da Durox Produtos Químicos, AIN 4146467, da relatoria da doutora Luciana. O doutor Samuel se encontra? Senhor presidente, sim, estou aqui. Pois não. Então, o doutor fará a sustentação oral, correto? Sim, senhor, farei. Muito bem. Então, vamos pedir para, iniciando aqui a sessão do EPAT, pedir para que os colegas se dirijam ao processo da Durox Produtos Químicos. Assim que o EPAT abrir a sessão, eu vou fazer a gravação aqui da sustentação oral, né, no sistema. E abrir já a possibilidade para a doutora Luciana fazer qualquer edição que queira, e já passar a palavra. Doutora Luciana. Ok, presidente. Mais uma vez, muito bom dia a todos. Bom dia do patrono. Esse processo trata de uma conduta infracional única, né, que é a apropriação indevida de crédito do ICMS decorrente da escrituração de notas fiscais emitidas por 4 estabelecimentos distintos, consideradas inábeis por não atender às condições previstas no item 3 do parágrafo 1º do artigo 59 do RICNES. As operações de entrada das mercadorias objeto das acusações fiscais estão relacionadas no demonstrativo de folhas 658 e 660, e inconformado com a decisão do órgão de julgamento de primeira instância, que manteve integralmente a exigência fiscal posta no AIN, o autor interpôs recurso ordinário. É isso, presidente, breve resumo. Doutor Samuel. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos novamente, demais juízes aqui presentes. Eu pretendo ser bem objetivo aqui na minha fala. Eu quero destacar 3 pontos. Acho que é uma acusação que os senhores conhecem bastante. Crédito fiscal, crédito indevido, decorrente de aquisição de mercadoria de fornecedor tido como inidôneo. No entanto, eu quero destacar especialmente aqui que nós estamos falando de um caso, não é mais um caso de crédito indevido de fornecedor inidôneo. É um caso onde o contribuinte apresentou, desde a fiscalização, todas as provas possíveis de serem apresentadas e além daquelas provas usualmente apresentadas, e em nenhum momento essas provas foram analisadas ou, no mínimo, devidamente analisadas. Então, é o primeiro ponto que eu vou destacar, diz respeito à nulidade da decisão recorrida. O segundo ponto que eu vou destacar diz respeito à comprovação da regularidade da operação, da boa-fé do adquirente, da situação cadastral dos fornecedores à época das transações e outros elementos fáticos que foram trazidos aos autos de infração, como, por exemplo, questões comerciais, como compatibilidade dos preços com outros fornecedores no mercado, utilização da mercadoria no processo produtivo. Existe uma série de documentos que foram solenemente ignorados. Terceiro ponto é um fato novo que eu trouxe nos memoriais acostados aos autos. Então, vamos primeiramente com relação à nulidade. Na fiscalização, foi solicitado à recorrente os documentos de praxe dessa operação, incluindo o conhecimento de transporte. Ela apresentou todos os documentos para cada uma das notas fiscais, com exceção do conhecimento de transporte,
porque o frete foi por conta dos fornecedores. E ela já desde logo esclareceu isso, e a legislação paulista ela desobriga, ela não obriga que, nesse caso, o adquirente da mercadoria, por não fazer parte da relação do transporte, do serviço de transporte, que ele tenha uma cópia do conhecimento de transporte. Então, de fato, ele não tinha. É o único documento que não foi apresentado, porque a legislação não obriga que ela tenha, e de fato ela não tinha o conhecimento de transporte, porque o frete foi por conta do fornecedor. Então, todos os documentos foram apresentados. DANF, pedido de compras, tá? Então, para cada uma das notas, pedido de compra, um relatório correlacionando a quantidade de mercadoria, né, o peso daquela mercadoria que foi solicitada, a data do pedido, versus aquilo que foi entregue, comprovante de pagamento exatamente no valor de cada uma das notas, e mencionando inclusive o número da nota, lançamento contábil, nos memoriais a gente cita aqui alguns dos documentos que foram juntados, mas são uma infinidade. Checklist de carga e descarga. Então tem um checklist na hora do embarque da carga, os dados do caminhão, do motorista, situação do caminhão, peso na carga, e depois peso na descarga, com eventual diferença, e não tinha diferença em quase todos os casos. Lançamento contábil, como já falei, registro de entrada, registro de consultas da situação dos fornecedores perante o fisco, ou seja, se integra, CNPJ, consulta de cada uma das notas fiscais, ou seja, situação, extrato de consulta, isso para cada nota fiscal. Contato dos fornecedores, são os documentos da operação. Foram juntados também, como eu mencionei rapidamente, documentos que dizem respeito à utilização do produto. A gente está falando de chumbo. A Durox, ela produz produtos químicos à base de chumbo. Então, ao entrar no seu estabelecimento, ela tem um controle rígido daquilo que entrou e como aquilo foi utilizado na sua produção. Então, ela tinha relatórios de cada remessa de produção com a quantidade de chumbo utilizada e que era compatível com a quantidade de chumbo que entrou naquele período. Então, ela juntou uma série de documentos que comprovam não só a regularidade da operação, a sua boa-fé, a situação cadastral regular dos fornecedores à época da operação, e tudo isso foi ignorado desde a fiscalização. A decisão de primeira instância, ela nitidamente ignora, ela chega a afirmar, abre aspas, o contribuinte não apresentou qualquer documento, qualquer elemento ou prova convincente sobre a efetividade da operação. É o parágrafo 143, folhas 1851, e a gente indica isso nos memoriais. Então, nos memoriais tem aí uma tabela com afirmações da decisão recorrida e a contraprova, a contraposição. Há uma alegação, no mínimo absurda, que ela demonstra claramente que a decisão recorrida, que o jogador tributário, ele simplesmente, ele realmente ele ignorou o conteúdo dos documentos. Embora ele faça referência aos comprovantes de pagamento, ele demonstra que não se preocupou em analisar as informações dos comprovantes. Então, ele afirma o seguinte, ainda com relação aos comprovantes bancários, né? Ainda que coincidentes em datas e valores das notas fiscais eletrônicas, por si só não são suficientes para dar validade ou cunho legal às transações mercantis. E por que ele fala isso? Porque ele alega que esses comprovantes, e aí, só um parênteses, quando ele fala desses comprovantes, ele está citando especificamente alguns comprovantes que foram emitidos, referem-se a pagamentos realizados por meio do Banco Bradesco, porque existem comprovantes de pagamento realizados por meio do Banco do Brasil, que não foram mencionados, foram ignorados. Então, esses comprovantes, ele fala o seguinte, olha, esses comprovantes foram realizados por meio do sistema PagFor do Bradesco. Esse sistema permite o agendamento de pagamento e depois manipulação, alteração da data de pagamento, etc. e tal. De fato, pode existir sim esse sistema que muito usado no mercado e até de fato pode existir essa funcionalidade. No entanto, não é o que ocorreu nos casos, no caso dos autos. Se analisado
qualquer um dos comprovantes do Bradesco vai ver que se trata de TED, de crédito real time, como é chamado e como está escrito. Essa modalidade não é essa modalidade que se refere à decisão, é um crédito em conta corrente em real time, é TED mesmo. Isso foi comprovado, como foi alegado na defesa, isso foi contraposto no recurso e comprovado. A gente junta documentos do Bradesco, manual de funcionamento desse PagFor, que demonstra isso. E com a análise de cada um dos comprovantes, vai se notar que é um TED, não é um mero agendamento. É um comprovante efetivo de pagamento. E a decisão já indicou. Todos dizem respeito exatamente ao valor de cada nota fiscal, indicam a nota fiscal, todos os dados são correspondentes à operação. Todos os dados. Mas como a decisão alegou esse absurdo, a recorrente, ela também trouxe mais uma prova no recurso ordinário, que é os extratos da sua conta bancária. Então, ela trouxe os extratos para reforçar, né, para fazer o casamento aí dos comprovantes e demonstram que aqueles valores que estão nos comprovantes são exatamente os valores que foram debitados da sua conta. Então, tem extratos indicando, e aí eles foram juntados no recurso, por exemplo, folha 2036, por exemplo, tem uma aqui que indica um valor do TED na data, o valor do valor e que corresponde à operação. Então, assim, é um absurdo o que foi alegado na decisão, o que mostra que a decisão recorrida, ela simplesmente ignorou completamente os documentos. Ela apenas reafirmou as alegações da fiscalização. E apesar do zelo da fiscalização, do usual zelo, o fato é que, nesse caso, o que se está cometendo é uma injustiça, porque a Durox, ela é uma empresa que sempre foi criteriosa em todos os seus procedimentos, ela possui um manual de boas práticas para cada operação, então ela tem um manual que ela segue esse manual, por isso que ela tem todos esses documentos, checklist de carga, descarga, controle de pedido para cada um pedido, tem pedido enviado, depois o relatório, confrontando aquilo que foi pedido, aquilo que foi entregue, para ver se o que foi entregue tem maior quantidade ou menor. E quando tem maior quantidade daquilo que foi pedido, então tem a nota fiscal que bate com o pedido, havia nota fiscal de complemento de preço, por exemplo. Nota fiscal complementar. Ela tinha todos os documentos possíveis de serem apresentados. E foram todos apresentados para cada nota fiscal. Desde o começo, desde a primeira oportunidade de se manifestar nos autos, na defesa, foi apresentada uma planilha com cada nota fiscal, referência nota a nota e os documentos, a referência a cada nota. Essa planilha foi apresentada no recurso, reapresentada, né? E agora nós trouxemos ela como anexo de memoriais para facilitar a análise. Ela diz respeito aos documentos da operação em si. Então, se analisado nas folhas desculpe, fugiu aqui, 21, 23 dos autos, é possível visualizar essa planilha com cada uma da nota fiscal autuada, e tem valor, cópia do DANF, situação, extrato de situação, checklist, comprovante de pagamento, extrato que foi juntado com recurso, relatório de pedido versus entrega, como eu falei, pedido de compra, lançamento contábil para cada nota fiscal, registro de entregas, etc. Então, o conjunto probatório aqui ele é vasto, mas foi solenemente ignorado. É o primeiro ponto. O segundo ponto, obviamente, é que a Durox ela é um terceiro de boa-fé, está comprovado nos autos, e os senhores conhecem bem a discussão da súmula 509 do STJ, dos efeitos, né, do terceiro de boa-fé, quando se comprova a regularidade da operação, a efetividade do pagamento e etc. Então, ela, de fato, é um terceiro de boa-fé. Ela comprovou que ela realmente realizou a operação de forma regular, comprovou isso nos autos, não foi em nenhum momento questionado nenhum outro aspecto que não fosse esse do pagamento, que foi contraposto, definitivamente comprovado que não era aquilo que foi alegado. Então, não há nenhuma alegação. Por que não há? Porque os documentos não foram analisados. Por isso que não há nenhum contraponto contra os documentos, porque eles foram ignorados. Então, esse segundo ponto diz respeito à comprovação da sua regularidade, da regularidade da operação, da boa-fé da Durox, e por isso o auto-infração é improcedente.
Terceiro ponto é que, recentemente, a Durox tomou conhecimento de que um dos fornecedores teve o status da sua inscrição estadual alterado para baixado por liquidação voluntária. E aí ela tomou conhecimento, recentemente, e obteve esse despacho que foi anexado também, no qual o delegado da DRTC1, ele, nos autos do processo administrativo de constatação de nulidade de inscrição estadual, ele reconhece que a inscrição estadual desse fornecedor específico foi encerrada por liquidação voluntária em período anterior à fiscalização. É um fato que foi trazido agora, porque foi tomado conhecimento recentemente, mas ele não invalida nada do que foi comprovado nos autos. Ele apenas reforça que a Durox, ela realizou as suas operações de forma absolutamente regular. Ela estava de boa fé e sempre esteve de boa fé. Por que ela tem que ser prejudicada por eventual irregularidade de um terceiro? Ela não cometeu nenhuma irregularidade, ela pagou pela aquisição de cada uma das mercadorias que recebeu efetivamente, utilizou em seu processo produtivo, isso foi comprovado. A utilização das mercadorias no seu processo produtivo foi comprovada nos autos. Ela juntou todos os documentos que dizem respeito ao controle do seu estoque e movimentação de remessa para produção. Ela juntou todos os documentos possíveis. Isso está nos autos, bastante detalhado, em todos os atos que o contribuinte praticou no processo. Então, é esse fato novo, que diz respeito a um dos fornecedores, ele reforça que a Durox sempre esteve de boa fé. E na época das operações, os fornecedores estavam regulares. Se não estavam na época da fiscalização, agora em 2020, ela não pode ser penalizada por isso, por esse fato. Ela não tem condição, ela não tem poder de polícia para na época, para hoje ir lá. Ela não tinha mais relação comercial com os fornecedores. Não tinha mais relação comercial. Então ela só teve relação comercial até 2016. Tanto é que o auto é até 2016. Então, todas as operações praticadas por ela foram realizadas no momento em que os fornecedores estavam regulares, estavam habilitados, com situação cadastral válida, tanto que tem consultas da época, de 2016, 2015, consulta de Sintegra, de CNPJ na época. Então, em resumo, os 3 pontos que eu destaquei. Primeiro ponto, a lição é absolutamente nula, possui vício de motivação insanável. E nós estamos em segunda instância. O que está havendo é uma supressão de instância. Então, no julgamento em segunda instância, onde deveríamos estar discutindo aqui critério jurídico adotado na decisão de primeira instância, a gente está discutindo aqui o cerceamento de defesa do contribuinte, porque os seus documentos não foram analisados. Então, o que está havendo é uma supressão de instância e, consequentemente, cerceamento do direito de defesa do contribuinte. Primeiro ponto, nulidade dessa recorrida. Segundo ponto, a comprovação cabal da regularidade da operação, boa-fé da Durox e, consequentemente, da improcedência da autoinfração. Terceiro ponto é um fato novo que foi trazido, mas que não muda em nada o cenário, o conjunto probatório já demonstrado aos autos, apenas reforça, é um elemento adicional que foi descoberto recentemente. Então, senhores julgadores, são essas minhas considerações. Eu agradeço a oportunidade e fico aqui à disposição. Muito obrigado. Obrigado, doutor Samuel. Doutora Luciana. Ok, obrigado, presidente. Eu estou vendo que o memorial foi juntado ontem, né, doutor? Eu não tive acesso a essa informação. Foi juntado, ele foi juntado as folhas 2115 até 2132, ele tem 7 páginas, mas o que foi anexado nele? Essa planilha que eu fiz referência, né? Essa planilha que já estava no processo desde a defesa, mas esse extrato do CADESP, da inscrição estadual, mais do despacho do DRTC. Sim. Então, o senhor está dando notícia de que um dos estabelecimentos, né, o estabelecimento PB Indústria de Metais, na verdade, teve sua situação cadastral revertida, né, de inexistente para baixado, a partir da data de 28 de 6 de 2018, isso? Exatamente, de inapto, né, de inapto, acho que é inapto para baixado por liquidação voluntária, nessa data que a senhora mencionou,
Isso, só um comentário, essa data ela é posterior ao término das operações. Então, até 2 meses antes a Dulox não fazia mais operação com essa empresa. Ok, então o senhor está trazendo um fato novo, né, na verdade, que não foi apreciado, né, no... Não, porque ela tomou conhecimento recentemente mesmo. Nós consultamos a inscrição estadual e vimos que houve alteração e questionamos e fomos questionar a empresa. Presidente, eu acho que pelo fato de ser uma informação nova, um fato novo, talvez fosse necessário nós mandássemos em diligência, eu não sei, reformular meu voto para que nós mandássemos em diligência, para que o fisco falasse sobre essa situação. Não sei se essa seria, porque, como eu não tive conhecimento, eu estou tratando como uma empresa inidônea. Os documentos fossem de fato inidôneos. Não sei se nesse momento seria melhor eu faço uma preferência aqui, eu modifico meu voto, ou se eu tiro de pauta e trago, analiso com mais calma e trago na próxima semana. Já... Essa documentação, doutora Luciana, como ela veio posterior, eu acho que a solução da diligência já queimaria uma etapa, né? Evitaria que a gente depois tivesse que mandar novamente para a fiscalização, que é uma documentação que eu acho que a gente precisa que a fiscalização se manifeste, né? Já Exato, que há exato. necessidade realmente de analisá-la, né? Se não fosse uma documentação relevante, tudo bem, mas como é, então essa sua solução proposta, a primeira, eu acho que seria mais interessante, já converter em diligência e aí já daria um tempo para que a doutora pudesse também analisar, né, essa Perfeito, documentação. E perfeito. aí a Então, gente veria o que a fiscalização tem a dizer a respeito, né? exato, exato. Né? E aí também a doutora representação fiscal também se manifestar sobre essa peça. Então, eu Perfeito. vou fazer aqui uma redação, eu peço um instante aos doutores, eu faço uma breve texto aqui, convertendo então o julgamento em diligência para que o fisco possa se manifestar sobre essa peça. Perfeito.
Eu estou concluindo, tá, doutores? Só mais um minutinho. Pronto, doutora, já está disponível. Se a doutora quiser fazer a leitura, fique à vontade. Ok, é bem rapidinho, né? Só falo mesmo da conduta, trata-se da conduta de apropriação indevida de crédito CMS, decorrente da escrituração de notas fiscais emitidas por 4 estabelecimentos distintos, dentre eles a PB Indústria e Comércio de Metais. Digo que em sede de julgamento, o autor apresentou memoriais, né, e onde afirma ter obtido recentemente informação de que a PB Indústria e Comércio de Metais, uma das fornecedoras de documentoras, teve a situação cadastral alterada para baixada a partir de 28 de 6 de 2018, com motivo de extinção pelo encerramento da liquidação voluntária, conforme o despacho proferido pela Cefaz e consulta ao CADESP, anexado, né? Dada a relevância da informação apresentada e por se tratar de fato novo, converte o julgamento em diligência para manifestação da autoridade fiscal sobre a questão. Após, retorne os autos dessa Câmara Julgadora, observando o trânsito prévio pela representação fiscal nos termos do artigo 72.4 da Lei 13.457 de 2009. Então, é apenas a conversão do julgamento em diligência para que o fisco se manifeste sobre esse fato novo apresentado pelo doutor patrono. Eu estou registrando meu voto. Perfeito. Ok, voto registrado. A relatora já proferiu seu voto pela conversão do julgamento em diligência, com trânsito na representação fiscal. Eu vou, então, encerrar aqui. Encerrar, não. Eu vou... Peço perdão. Eu vou passar a palavra para os colegas aqui. Doutor Ednei. O senhor está no mudo, doutor Ednei. Presidente, por mim está ok. Eu só colocaria uma observação de que, considerando os memoriais e a sustentação oral do colega, o qual já parabenizo, que aproveitasse a conversão do julgamento em diligência para que o agente autuador efetivamente fizesse a correlação da planilha apresentada de provas com relação às notas fiscais apresentadas na autuação. Porque, ao que parece, existe um conjunto probatório robusto, mas que não foi devidamente analisado.
Então, creio eu que deva ser feita a correlação daquilo que foi apresentado com aquilo que está sendo, com aquilo que efetivamente foi objeto da fiscalização. Ainda mais considerando esse fato novo de um dos inidôneos terem sido extintos de forma voluntária, agora em 22 de agosto, 25 de agosto, que inclusive é o objeto da conversão de julgamento de diligência. Doutor Ednei, só querendo esclarecer um pouco, eu queria que esclarecer um pouco a sua posição. Na verdade, o doutor acha que a fiscalização tem que fazer uma correlação entre uma planilha que o contribuinte apresentou e as notas fiscais que foram consideradas... Sim, porque na planilha que o contribuinte apresentou, ele aponta toda a transação efetiva ou pseudotransação da mercadoria em relação às notas fiscais que foram fiscalizadas. Mas essa planilha não tem correlação com as notas fiscais? Não, ele aponta quais são as notas fiscais fiscalizadas, aponta a nota, aponta o pagamento, aponta tudo. Algo que, pelo que eu percebi nos memoriais, pelo que eu percebi, inclusive, na decisão de primeira instância, foi ignorado pelo julgador. Então não há um problema de correlacionamento, né? Não há uma necessidade que a fiscalização correlacione, né? O que o doutor pretende, então, desculpe alterar aí as suas palavras, mas eu estou acreditando que o doutor pretende, então, é que a fiscalização efetivamente fale a respeito dessa planilha, não é isso? Dessa planilha, que aponta as provas juntadas pelo contribuinte. Mas não houve manifestação ainda em relação a essa planilha? A planilha foi replicada agora nos memoriais. Essa planilha apresentada nos memoriais. Entendi. Também. Entendi, sim. Acho que seria um complemento, aproveitando que vai baixar em diligência para que o fiscal... Mas o patrono havia dito que essa planilha era uma planilha que já havia sido apresentada em defesa, né? Já foi apresentada. Aí eu pergunto se essa planilha não já foi objeto de análise, né? Porque se já foi objeto de análise, a gente vai estar chovendo no molhado, né? Não, na verdade, não foi objeto de análise. Pelo que a gente verifica na decisão de primeira instância, o julgador simplesmente desconsiderou as provas. Mas aí seria uma questão de nulidade da decisão de primeira instância, né? E a relatora aí, eu acho que aí é uma questão da gente, então, realmente debater esse ponto, né? Se a decisão de primeira instância realmente deixou de apreciar esse ponto, essas questões, né? Ou se não, porque se for o caso dela ter deixado de apreciar, simplesmente não apreciou, não fundamentou, aí é uma questão de nulidade. Mas a diligência, ela tenta resolver uma questão que é anterior, né? Ela tenta resolver uma questão que é anterior. Quando a doutora Luciana, e aí eu já estou me adiantando, porque aí eu acho que seria o caso de ouvir a relatora, né? Mas quando a doutora Luciana receber esse processo que voltar da diligência, aí ela vai fazer a devida análise das preliminares do processo, né? Ok. Então, eu acho que assim, porque daí a gente coloca o carro na frente dos bois, né? É claro que é possível, né? A gente fazer logo uma análise das preliminares, entender se houve ou não uma nulidade na decisão de primeira instância, porque deixou de apreciar uma planilha, uma prova que seria relevante, né? E, em seguida, converter em diligência. Eu acho que há câmaras, né, que fazem assim, analisam primeiro as preliminares, né, e aí, no mérito, convertem em diligência. Eu, normalmente, não faço isso porque eu acho que, quando o processo volta, né, depois da diligência, aquilo que foi decidido antes da diligência, em relação às preliminares, no meu entender, acaba podendo ser decidido novamente, porque a questão da diligência, ela é uma decisão. Então, a decisão foi pela diligência, né? Então, com o retorno dos autos, eu vejo que... Eu não sei, o que a doutora Luciana... Diante desse ponto de vista, aí, se na próxima sessão, ou na sessão em que isso voltar a julgamento, a relatora optar por essa questão e, efetivamente, for analisado isso, tem que decidir que isso deve voltar com a apreciação, sem problema.
É porque, doutor, essa é uma posição minha, né? Eu estou dando a minha opinião aqui, não ouvi ainda os colegas, né? Mas sobre a sua manifestação, a minha opinião é de que não há um problema, não há uma necessidade de converter em diligência para análise dessa prova, né? A prova já foi apresentada antes, já houve oportunidade de se falar a respeito dela. Se no momento oportuno isso não foi feito, então é uma questão de preliminar de nulidade. Né? Então, essa é a minha opinião. Né? Então, eu vou passar aí a palavra para a relatora. A doutora Luzia faça aí, por favor, me perdoe, né? Mas vou passar primeiro a palavra para a relatora e depois eu passo para a doutora Luzia. Doutora Luciana. Ok, presidente. É exatamente o que o senhor falou, né? Essa planilha foi apresentada em sede de defesa, né? Já houve a chance da apreciação pela instância julgadora de primeiro grau. E se houver alguma nulidade, é nessa decisão, né? E isso vai ser analisado realmente quando voltar da diligência, né? E aí eu vou apreciar esse argumento, né? E vou identificar se existe realmente nulidade ou não quanto a isso. Então, acho que não há necessidade de uma diligência prévia para que o fisco analise, porque se houver nulidade, essa nulidade estaria na decisão recorrida e não na atuação fiscal propriamente dita. Então, eu entendo que quando esse processo retornar, a questão será analisada com detalhe e aí se resolve. Nesse momento que a questão que se põe em relevo aí é a questão do fornecedor, né, da PB, né, ter tido sua inscrição estadual alterada, né, para baixada, né? Então acho que essa é a questão que se põe nesse momento. Então posteriormente a questão da nulidade será analisada com mais detalhe. Ok. Perfeito, obrigado, doutora Luciana. Doutora Luzia? Realmente é um processo bem extenso, né, com várias particularidades, tendo em vista a série de documentos que foram juntados e conforme a sustentação oral do patrono, né, muitos deixaram de ser observados, e até eu dando uma lida no processo, a gente percebe realmente isso. Eu acho que o doutor Ednei tem um cuidado, uma certa precaução, né, com relação ao que será decidido, porque no momento oportuno não foram observadas, né, não foram analisadas as provas apresentadas em sua totalidade pelo fisco. Mas se a doutora Luciana, como relatora, ela vai analisar, né, no seu voto, quando voltar da diligência, essas questões preliminares, né, e com cuidado, essa questão em especial, eu não tenho nada a acrescentar, não. Perfeito. Obrigado, doutora Luzia. Doutor Ednei, gostaria de falar mais alguma coisa? Não, ok. Sem problema. Vamos prosseguir. Doutora Maria Cláudia, vamos ouvir a representação fiscal. Não tenho nada a acrescentar. Minha posição também é que não deve ser analisada essa planilha nesse momento, porque a oportunidade já foi dada, é um caso de nulidade posterior a ser verificada e concordo com a diligência aí em relação à mudança da situação da empresa. Tá, muito bem. Obrigado. Então, vamos então encerrar os debates, se os colegas me permitem, né? A relatora já, então, proferiu o voto pela conversão em diligência e eu vou, então, pedir aos colegas que marquem a sua presença para a votação. E essa questão relativa à nulidade, eu acho que a relatora já analisou, mas vai ter a oportunidade agora de analisar novamente, né? E tendo em vista também a apresentação dessa planilha, né? Eu vou pedir aos colegas que procedam à votação. Votação realizada. O processo de Durox Produtos Químicos Limitada. Desculpa. AIM 4146467 teve o seu recurso ordinário convertido em diligência para manifestação fiscal posterior com trânsito pela representação fiscal, em votação unânime. Então, esse foi o processo de hoje, né, que nós tivemos para julgamento. Eu agradeço a presença do Dr. Samuel,
e assim que retornar de diligência, então teremos a oportunidade de analisá-lo novamente. Tá certo, Obrigado. senhor presidente, muito obrigado. Obrigado a todos aqui presentes. Eu só gostaria de quebrar aqui um pouco a regra e só fazer um comentário. Você que finalizou o julgamento. Assim, não é que uma planilha não foi analisada. Essa planilha, ela referencia documentos da operação. Todos os documentos foram ignorados, tá? Isso foi deixado bem claro no processo. Então, eu sei que nós vamos voltar ainda, acho que é uma decisão correta. Eu parabenizo a doutora Luciana pelo seu voto, mas só que realmente a minha preocupação era comentar isso, porque não sei se ficou claro isso. Então, nenhum documento comprobatório foi devidamente analisado, tá bom? Desculpa essa interrupção, eu agradeço muito a oportunidade aqui, desejo a todos bom dia e até a próxima. Perfeito. Obrigado, doutor Samuel. A doutora Luciana vai analisar bem, né, essa questão, como sempre. Muito obrigado, parabenizo a todos aí pelo resultado. Um abraço. Muito obrigado. Então, eu vou pedir aos colegas, vou passar a palavra aos colegas aqui para a gente fazer um breve encerramento, como é de praxe, né? Eu agradeço a presença de todos no dia de hoje, né? Apenas um processo, mas realmente é uma questão importante, né? Veio à tona e a gente acho que fizemos aqui o nosso papel, né? E parabenizo a relatora pelo voto e os colegas pelo debate, né? Vou passar a palavra a cada um para que cada um faça suas considerações finais e desejar a todos uma boa semana. Doutora Luciana. Obrigada, presidente. Mais uma vez, eu parabenizo o senhor pela condução dos trabalhos. Tá? Agradeço a participação da doutora Ednei, da doutora Luzia, seja muito bem-vindo sempre a essa Câmara. Agradeço também a doutora Maria Cláudia e desejo a todos aí uma excelente semana. Obrigada. Muito obrigado, doutora Luciana. Doutora Ednei. Eu agradeço a todos, principalmente na pessoa do presidente. Muito obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez substituindo aqui na primeira Câmara. Confesso que eu estava curioso para ver para acompanhar o julgamento dos outros dois casos, mas fica para uma próxima oportunidade. Um bom dia a todos, muito obrigado pela compreensão e pelo espaço. Obrigado, doutor Ednei. Bom dia também, prazer tê-lo aqui, volte sempre. Doutora Luzia. Parabenizar também o presidente da Câmara pela condução, né, sempre assertiva, sempre muito bem ponderada. Doutora Luciana, pelo seu voto. Doutora Ednei, pelas considerações. Cumprimentar também a doutora Maria Cláudia. E falar que é sempre um prazer e um enriquecimento muito grande poder participar das sessões da primeira Câmara. Muito obrigado, doutora Luzia. A doutora Luzia, que sempre nos acompanha aqui, né, está sempre aqui conosco. E agradeço a sua participação, um grande abraço, boa semana. Vamos encerrar aqui com a representação fiscal, como é de praxe. Doutora Maria Cláudia. Parabenizo o relator aí pela condução dos trabalhos. Doutor, mesmo com o processo, né, sempre é dada a oportunidade à representação fiscal para se pronunciar, para participar da sessão, que eu agradeço muito. E desejo uma boa semana a todos e também parabenizo a doutora Luciana aí pela oportunização da diligência para que o caso seja solucionado, que eu achei bastante coerente. Muito obrigado, doutora Maria Cláudia, obrigado a todos. Vamos então encerrando por aqui. Essa foi a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, do dia 22 de novembro de 2022. Eu, então, desejo a todos uma boa semana, um bom trabalho, e nos vemos na próxima sessão. Grande abraço. Boa semana a todos. Um abraço. Boa semana.